Olá a todos e todas. O meu nome é Tomás Delgado de Davi e sou doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, além de coordenador da Rede Marx, rede de pesquisadores marxistas. A Rede Marx é uma articulação de acadêmicos de diversas instituições de ensino superior do Brasil e do exterior que se dedicam a tratar de temas variados desde uma perspectiva marxista. Para conferir mais a respeito da Rede Marx, é possível acessar o website redemarx.org. Tenho o prazer, nesta ocasião, de introduzi-los à entrevista com o professor Camilo Noda Caldas, conduzida pela entrevistadora professora Maria Beatriz Oliveira da Silva, mais conhecida como Bi Oliveira. O nosso entrevistado, professor Camilo Noda Caldas, é pós-doutor pela Universidade de Coimbra em Democracia e Direitos Humanos, é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de bacharel em Filosofia pela FEFELESH USP. Atualmente, Camilo Caldas é professor do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito e da Universidade São Judas Tadeu, onde atua como pesquisador. Ele tem experiência na área de direito, com ênfase em filosofia do direito, direitos fundamentais, ciência política e teoria geral do direito. Por sua vez, a nossa entrevistadora, Bi Oliveira, é professora aposentada do programa de pós-graduação em Direito e do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Ela, assim como eu, é coordenadora da Rede Marx e também ela é doutora em Direito pelo CRIDO, Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Urbanismo da Universidade de Limoges, na França. Dessa forma, convido-os a assistir na sequência a entrevista com o professor Camilo Noda Caldas, realizada pela professora Bi Oliveira. Muito obrigado. Então, a minha saudação a todos e todos que acompanham aqui, que acessam o link da Rede Marx. Hoje a gente tem um convidado muito especial. O Tomás já fez a apresentação do currículo do professor Camilo Onodas Caldas, mas eu particularmente propus para ele uma conversa, e essa minha conversa é com um amigo, Camilo, né? Vai ter um tom mais de conversa mesmo, de quem está longe há muito tempo, né? Que tem acompanhado as atividades do Camilo pelas redes sociais, mas que quer conversar e partilhar um pouco dessa conversa. Então, antes dizendo, né, que eu tive o imenso prazer de conhecer o Camilo por intermédio do professor Alisson Mascaro, quando eu estava coordenando o Núcleo de Estudos de Direito e Marxismo na Universidade Federal de Santa Maria. O Camilo deu contribuições assim extraordinárias. Depois a gente vai falar um pouco também da obra do Camilo, mas para começar essa conversa com caráter, como eu disse, mais descontraído, eu queria que o Camilo me contasse, assim, nos contasse um pouco das suas atividades no momento, além das aulas, de tudo que já foi dito do seu currículo, né? Mas como é que ele tem conseguido, né? É quase aquele trabalho do que a gente diz de assobiar e chupar cana, porque é muita coisa, né? E essas coisas têm que estar articuladas. Então, nos fala um pouco desse momento, assim, da tua vida, né? Como professor, como intelectual, como alguém engajado, né? Na verdade, também é uma coisa que eu gostaria depois de remarcar da importância do Camilo nesse processo que a gente está vivendo. Mas eu deixaria contigo essa parte inicial, para falar um pouquinho com a gente. Perfeito, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Então, e em especial com você, Bia, que, como eu já disse aqui, é acima de tudo uma grande amiga e uma lutadora aí
pela construção de um mundo melhor. Diria, inclusive, uma lutadora incansável, já que inúmeros obstáculos, né, têm se colocado diante de nós nos últimos anos, mas você persevera e lidera aí um grupo importante no Udmarx, dentro dessas iniciativas que são muito importantes. E, portanto, parabenizo a iniciativa e agradeço muito. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, eu tenho desenvolvido ao longo de toda a minha vida, né, um conjunto de atividades que estão ligadas à área da filosofia do direito, que evidentemente se conecta com a filosofia política e também com a reflexão sobre a economia, já que política, economia, filosofia são coisas que não estão desvinculadas. Eu diria que apenas nas perspectivas mais idealistas, no sentido do idealismo alemão descrito por Marx, é que se pensa a possibilidade de conectar essas três coisas que estão implicadas. E, portanto, dentro dessa perspectiva, agora mais contemporaneamente, eu tenho realizado atividades que estão relacionadas diretamente com a vida política e institucional. Eu diria que eu sempre estive envolvido com política, já que a própria atividade acadêmica tem um sentido político, evidentemente. Mas agora eu diria que participo da vida política e institucional, porque fui convidado pelo ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Luiz de Almeida, que também foi orientando do professor Alisson Mascaro a integrar um grupo de trabalho que discute as estratégias e propõe medidas para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. Esse é um grupo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem justamente o propósito de pensar, como o nome já enuncia, algumas medidas que podem ser adotadas para que possamos lidar com esse fenômeno que tem produzido consequências desastrosas em inúmeros campos, tanto do ponto de vista político, ideológico, mas também provocando uma série de violências particulares contra as pessoas e, mais do que isso, violências que geralmente atingem grupos minoritários. Então, até a nossa pesquisa, porque existe uma etapa ali de pesquisa muito grande, ela aponta os dados a respeito da relação do violência de ódio com a xenofobia, com a misoginia, com o racismo e com várias outras formas de manifestação. Inclusive, nós falamos da questão do discurso de ódio à universidade e aos cientistas, que ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19. Mas vamos lembrar que esse movimento de descredibilizar a universidade, a ciência, em particular a universidade pública, não é algo que surgiu durante o período da pandemia, é algo que já vinha sendo construído ideologicamente ao longo de décadas e também, é bom mencionar, não apenas pelos setores da extrema-direita, porque outras pessoas alinhadas a um pensamento neoliberal, a pessoas que não são necessariamente da extrema-direita, já haviam embarcado nesse discurso de ataque sistemático à universidade e, como eu gosto de enfatizar, à universidade pública e, por consequência, estamos sofrendo agora os efeitos desse tipo de discurso, razão pela qual o ministro, muito acertadamente, criou esse grupo multidisciplinar, que eu participo sendo relator desse grupo. O grupo é presidido pela Manuela Dávila, e eu sou relator do grupo. Em breve esse relatório será entregue, e, portanto, diria que agora estou mais envolvido com uma atividade político-institucional, em que pese esse grupo de trabalho, é sempre bom enfatizar, ele seja um trabalho voluntário, não remunerado, porque a primeira coisa que surgiu quando o grupo foi instaurado é esse tipo de acusação. A gente até brincava e dizia, tem que criar, a gente cria um grupo para discutir o discurso de ódio que é vítima do discurso de ódio, que só prova que o grupo de discurso de ódio tem que ser criado mesmo, É né? absolutamente necessário. E, enfim, e aí estou envolvido com essa atividade e mantenho as minhas demais atividades no campo da advocacia, no campo da docência, lecionando, escrevendo artigos, e, portanto, eu diria que essa é a principal diferença em relação àquilo que já fazia, que é a escrita de textos, né, a participação em conferências, palestras e o exercício da advocacia que eu concilio com a docência acadêmica.
Uma questão, falando nos teus escritos, e são muitos artigos e tudo mais, mas voltando assim, um aspecto que eu gostaria de pontuar aqui, para quem está acessando a rede e vai acessar essa nossa conversa, que eu pensei no primeiro momento em fazer um diálogo sobre o teu último livro, que realmente é uma referência a quem se interessa, né, pelo estudo, pela reflexão acerca do papel do Estado e do Direito, né, que é o teu livro A Teoria da Derivação e do Estado e do Direito, pela editora Contracorrente. Mas eu já quero te dizer que, ao mesmo tempo, o que a gente decidiu na rede, que é muito mais interessante, eu chamar atenção aqui para essa obra e dizer que existe, que o lançamento foi feito de maneira extraordinária, né? Que tem, então a gente vai disponibilizar aqui na Rede Marx o link para quem tiver interesse, né? Porque nada mais, nada menos do que o professor Alisson Mascaro e o sempre professor e hoje ministro Silvio Almeida fizeram, né, os comentários acerca da obra. Né? Então, a gente vai deixar o link e dizer para quem nos assiste acessar o link, né? E ver todas as possibilidades. O Paulo Freire sempre dizia, quando a gente lê uma obra, a gente sai da condição de leitor e passa à condição de autor, né? Porque tu assimila aquilo que o autor está dizendo, tu dialoga com ele e tu recria, e tu produz a partir disso, né, que está lendo. Então, primeiro, marcar a importância dessa obra e dizer que está extraordinário o debate acerca do livro. Mas aí, assim, pesquisando também a tua bibliografia, essas coisas recentes, a gente vai retomar daqui um pouquinho mais sobre esse teu trabalho atual no Ministério dos Direitos Humanos. Mas aí me veio uma questão que tem um livro teu que trata sobre a cidadania, né? Que é a perspectiva para o direito e a cidadania, eu acho que é na editora Alfa Ômega, isso, né? Isso mesmo. Que é uma obra lá de 2006, se não me engano, Uhum. né? E como eu sempre digo para a gurizada lá né, da Rede Marx, do de Marx, eu digo, não existe tema que não seja atual. Numa perspectiva marxista, qualquer tema é atual, do ponto de vista da análise crítica e do diálogo e do confronto com a realidade. E eu fiquei muito interessada em que tu dissesse, já que tu estabelecendo esse link do teu trabalho hoje, como é que tu atualizaria, digamos assim, esse conceito tão elástico que é o de cidadania, de exercício de cidadania, da época que tu escreveste a obra e de hoje? Como é que tu vê essa temática que é tão cara, que é tão falada, mas ao mesmo tempo é um conceito tão flu, como dizem os franceses, né? Aham. Tão solto. Como é que tu verias isso, né? Essa análise da perspectiva do direito também. Uhum. Bom, eu diria que algumas coisas se manteriam como estão e outras elas poderiam ser reformuladas à luz de um certo pessimismo. Vou tentar explicar isso. Existe ali um núcleo duro de discussão no interior dessa obra, que é justamente a de evidenciar que no interior do capitalismo, a cidadania ela tem por definição e por princípio uma limitação. Porque essa ideia que os próprios revolucionários franceses colocaram dos direitos do homem e do cidadão, ou seja, do indivíduo na esfera privada, na esfera civil, e do sujeito na esfera pública como cidadão, ela já marca aquela divisão que está expressa no próprio pensamento hegeliano, que depois vai ser apropriado pelo Marx, de separar essas duas esferas da economia e da política, do indivíduo atomizado na vida civil, econômica, e do indivíduo como cidadão que atua na esfera pública. E quando eu digo que o Marx vai se apropriar disso, mas ele vai se apropriar no sentido de pensar a economia política, né? E, portanto, a relação que existe entre essas duas esferas. Então, quando eu falo ali a respeito da perspectiva da cidadania, é para estabelecer uma discussão que é feita no interior do marxismo, e ali eu mobilizo um autor em particular que é Umberto Cerrone, que é um Uhum. filósofo italiano, para evidenciar que
existe um limite intransponível, já que o capitalismo, por definição, é um modo de produção que vai impossibilitar que a economia ela seja controlada, decidida coletivamente. E, ou seja, a característica intrínseca do capitalismo que o define é justamente a de fazer com que a cidadania, ou seja, que o sujeito político ele não possa penetrar nessa esfera da economia a ponto de poder deliberar e decidir sobre tudo que a economia sobretudo aquilo que diz respeito ao domínio econômico. Ou seja, dito de uma outra forma, o capitalismo, por definição, significa que alguns indivíduos vão decidir o que é produzido, como é produzido, o que vai ser consumido, etc. Ainda que, claro, alguém possa dizer, mas todos os indivíduos podem formalmente ocupar essa posição. O que é verdade, porque o capitalismo tem essa característica, não vai proibir juridicamente alguém de se tornar capitalista. Mas o resultado final é que sempre haverá uma exclusão, de modo que não poderemos fazer uma grande assembleia para dizer, olha, eu acho que aquilo que a humanidade deve produzir é isso, eu acho que o critério para quem vai consumir o que é isso aqui, ou seja, a cidadania não vai penetrar no domínio econômico a ponto de democratizar todo o funcionamento da economia. Então, o livro ele faz uma descrição para mostrar isso. Obviamente, quem é defensor do capitalismo vai dizer, não, mas ainda bem que não é assim, etc e tal, né? Obviamente, quem é anticapitalista vai dizer, pô, esse é o problema, é porque não é assim, né? O fato é que o livro deixa claro que a ideia de cidadania concebida no interior do capitalismo, ela tem intrinsecamente um limite. Ou seja, é impossível que a cidadania no interior do capitalismo se torne se torne mais do que ela é e que a gente consiga expandir a democracia para todo o domínio da economia. Então, o livro ele procura deixar isso claro, mitigando uma certa ilusão de que nós estamos na democracia, todo mundo é cidadão, então a decisão política conduz, né, o mundo para onde nós queremos, ou seja, se nós somos cidadãos e tem democracia, todo mundo pode votar, etc. Então a gente consegue fazer com que a vontade da maioria prevaleça, a gente consegue fazer com que o interesse coletivo prevaleça, etc. E o livro é para desmistificar um pouco isso, falar, não, muita calma no interior do capitalismo, cidadania, democracia tem sempre um sentido limitado, né? E esse talvez seja o grande mérito, um dos grandes méritos do pensamento Marx, é justamente de mostrar essa limitação estrutural que existe da política, da democracia, da cidadania no interior do capitalismo, e é um pouco disso que eu tento explicar nessa obra. Por outro lado, aí vem o pessimismo, né? Tem alguém que já vai falar o seguinte, pô, mas já fiquei pessimista, porque agora estou começando a entender que a democracia e a cidadania não é exatamente aquilo que eu pensei que era, né? Lê o livro que, nesse sentido, você vai entender melhor os argumentos, né? Você que está nos assistindo. Mas o pessimismo vai no sentido de que o reconhecimento da condição de cidadão e de sujeito de direito que ocorre na idade contemporânea, ele é um fenômeno que está se degradando na atualidade. O que eu quero dizer com isso? O movimento iluminista é o movimento da universalidade, dizer, olha, somos todos sujeitos de direito, somos todos iguais perante a lei, todos nós temos que ser respeitados enquanto sujeitos de direitos pelo Estado, pelo indivíduo, etc. Essa é a proposta do iluminismo. Só que se nós observarmos o mundo no capitalismo pós-fordista, na sua etapa ali do final do século XX, início do século XXI, nós temos uma degradação disso e o surgimento de movimentos que são eles mesmos declarados anti-iluministas. Veja, é mais do que ser anti-marxista. O sujeito está dando um passo para trás, porque o marxismo é do século XIX. O sujeito está dando um passo para trás, para o século XVIII, e apontando que o iluminismo foi a causa da decadência da humanidade
e que ali é que começou essa degeneração social e moral, etc., porque são grupos, inclusive, que tomam o modelo do mundo medieval como se fosse a da sociedade ideal, porque ali existia uma hierarquia natural e que aí se juntam outras coisas, né? A hierarquia natural do Uhum. homem sobre a mulher, né? Deus sobre Do o meu. senhor sobre o servo, etc., que é uma visão do tradicionalismo que está impregnada no pensamento olavista, porque existem vários momentos em que ele deixa muito claro essa hierarquia, ideia de uma hierarquia social que corresponde a uma certa hierarquia natural, e aí entra também nesse tipo de visão um certo aporte da teologia, o sujeito, essa hierarquia natural é instituída por Deus, tem que respeitar isso, e etc. Vem todo um pacote, né, de ideias anti-iluministas que significa a degradação da cidadania, porque vejam que, de alguma maneira, a gente tem que reconhecer que ser considerado cidadão, sujeito de direito, alguém que tem que ter a sua individualidade respeitada, etc., é um certo avanço civilizatório, pior ainda do que antes, quando determinados grupos não eram nem considerados sujeitos de direito, né? Que a mulher tinha uma posição que sequer era considerada juridicamente igual, é ainda pior do que a gente tem. Isso que existia antes era ainda pior do que a gente tem hoje. A gente ainda não chegou no lugar ideal, mas era ainda pior. E a gente percebe que atualmente existe uma degradação nesse sentido, de pessoas que atacam até essa igualdade formal e que atacam essa ideia de que o outro deve ser respeitado enquanto indivíduo. Então eu diria que há um certo pessimismo ali. O meu livro não contempla, porque ele é escrito numa época em que esse tipo de pensamento Justo aí a minha extremista questão. ele não estava colocado ali, e agora ele está colocado. Então o livro nem aponta para isso. Ele ainda estava um pouco na toada do. Eu falo que quem está se revirando no túmulo atualmente é o Bobbio, que ele escreveu aquele livro A Era dos Direitos, e ele falou assim: o problema dos direitos humanos não é mais fundamentá-los, é efetivá-los. Nossa, o Bobbio, se ele olhasse para o mundo do século XXI, ele fala: estava enganado, gente. Vamos ter que voltar na fundamentação dos direitos humanos, que é onde a gente está chegando, e meu livro não dava conta disso. Sim. Não, esse ele está aí, ó. Esse é o professor Camilo, né? Isso que eu chamo e chamo a atenção dos jovens que nos assistem, né? Que eu sempre digo, é a atualização dos temas. Não existe temas antigos, né? Existe temas em confronto com uma realidade atual e concreta. Então é excelente isso que o professor Camilo está nos falando, trazendo lá do seu livro que é de 2006 para aquele momento, para aquele recorte histórico que ele, né, fez naquele momento e hoje, né? É óbvio que tem os fundamentos do livro permanecem, né, professor? Né? Os fundamentos estão lá, mas existe uma realidade que se moveu e de uma maneira, como o professor nos mostra, muito negativa, né? Dentro, né, de um retrocesso que vai, né, lá para discutir os princípios do iluminismo, vejam vocês, né? Mas tu falaste no Bob, eu lembrei também de uma frase do Bob que é muito importante dentro desse campo mesmo liberal de pensamento, que ele diz que os direitos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? E é exatamente para chamar atenção dessa possibilidade de retrocesso que é isso que a gente está vivendo. Aí, é contra isso que nós estamos lutando, né? Mas aí, pegando agora, fazendo um outro gancho com as tuas atividades, né, do momento, dentro dessa luta, eu sei que vocês ainda estão numa fase de projeto, né, de planejamento e estratégias de combate ao discurso de ódio. Eu imagino que seja nessa fase que vocês estão, mas assim, te dá um spoiler para a gente, uma dica de que caminhos mais ou menos estão apontando. E uma coisa que me preocupa assim, bastante, Camilo, é que é dessa transversalidade. Eu não sei como é que isso está, qual é o teu olhar, né, crítico, é muito cedo também, porque tem gente que já está fazendo todas as avaliações do governo, né? Nós não estamos ainda em um semestre, né? Mas qual é a tua avaliação dentro assim de um domínio de transversalidade entre ministérios e tudo mais, especialmente o da educação, porque eu acho,
né? Eu não tenho essa crença, essa ilusão também, que a educação resolve tudo, que na hora que você. Mas é um braço muito forte, digamos assim, nesse sentido. Como é que vocês estão pensando, se esse processo está se dando, essa abertura desse debate transversal para levar essa discussão e esse planejamento de vocês para outras áreas? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, eu diria que você já teve uma intuição correta, né? Já lhe conhecendo, sabendo que o grupo ele não vai embarcar na ideia de que a questão do discurso de ódio é uma questão do direito penal e da mobilização desse tipo de aparato, já que a gente sabe muito bem que o direito penal, o sistema penal e o seu funcionamento tem um efeito dissuasivo, um efeito pedagógico sobre as pessoas tendente a zero ou quase nada, né? Porque isso não é a lógica do direito penal, ela, enfim, não abre esse caminho. Então, dizer, o que precisa? Precisa criminalizar o discurso de ódio, aumentar a pena, aumentar o tempo de encarceramento do cara que usar discurso de ódio, etc e tal. A gente não cai nessa ilusão punitivista. Não que alguns casos não devam ser tratados nessa esfera, mas apostar nesse caminho é algo que o grupo não faz e a sua pergunta já vai insinuando isso, né? Dizendo que o caminho não é esse, já também aponta qual é o caminho, né? Um dos pontos fundamentais, ele diz respeito ao aspecto educacional, ao aspecto da formação das pessoas, para que elas não possam ser capturados por essa ideologia que acaba resultando no discurso de ódio. Não é um acaso que o discurso de ódio esteja presente, seja característico da extrema-direita. Não é uma coincidência. Porque, veja, o discurso de ódio, ele, conceitualmente, ele poderia ser uma prática ou ele está sendo utilizado pela esquerda. Nada, do ponto de vista teórico, não seria impossível, né? Mas o que a gente vê não é isso. Se a gente, eu sempre falo para as pessoas, cruzem a seguinte informação: quem são os parlamentares mais votados no Brasil da direita e quantos deles utilizaram o discurso de ódio como ferramenta para ganhar capital político e voto, né? Cruza e vê se no topo dos mais votados não estão as pessoas que utilizaram. Faça o mesmo teste com relação à esquerda, tenta localizar o discurso de ódio dentro dos mais votados da esquerda e vê se dá o mesmo resultado. Então a gente vai conseguir notar duas coisas. Um, que o discurso de ódio tem sido característico da direita, e mais particularmente uma extrema-direita. E dois, que os mais votados têm discurso de ódio. Também isso é importante, porque alguém poderia dizer, tem discurso de ódio na extrema-direita, mas eles não são os mais importantes, não são os que ganham mais voto, é o que entrou ali na rebarba. Não, não, é o cara que puxou uma série de outros deputados, é o cara que utilizou o discurso de ódio. E isso não se dá por um acaso, porque uma das características do discurso de ódio é justamente pregar a destruição, o aniquilamento, o encarceramento, ou de alguma maneira depreciar, humilhar, atacar a existência de um determinado grupo por conta de um elemento que lhe dá identidade. Uhum. Então, o discurso de ódio não é simplesmente dizer eu não gosto de você, né? Mas é esse discurso que vai dizer, olha, a comunidade LGBTQIA+, quer destruir a família, nós temos que acabar com eles, porque senão eles vão acabar com seus filhos, com a família tradicional, com a moral cristã e pá, pá, pá. E esse discurso de ódio, portanto, ele vai encontrar um elemento de identidade ali de um grupo, a partir do qual ele vai construindo um estereótipo e vai pregando a ilegalidade desse grupo, vai desumanizando esse grupo e assim por diante. E isso se faz com várias outras figuras. Pega o caso ali do Jair Bolsonaro no período eleitoral, aquilo que ele fala sobre os quilombolas, né? Colocando eles numa condição animalesca, que é um típico processo do racismo, descrever o sujeito como um animal, comparando, né? Dizendo que eles são preguiçosos, que eles são indolentes. Então,
Esse é o típico processo do discurso de ódio, porque você está ali fazendo uma generalização de um grupo a partir de um elemento identitário, que ali é raça e a condição de quilombola, degradando o sujeito para o nível subhumano, dizendo que ele não serve nem para se reproduzir, ele não é produtivo do ponto de vista econômico, etc. Isso ali é a lógica típica do discurso de ódio. E, como nós sabemos, a extrema-direita ela está nessa cruzada contra todos os grupos que têm algum elemento identitário de gênero, de orientação sexual, de raça, etc. E, portanto, eu digo, não é uma coincidência que a extrema-direita esteja utilizando do discurso de ódio como um mecanismo para conseguir ganhar capital político e para conseguir ganhar voto, mas é importante mas é importante também dizer que isso tem uma conexão com a economia política. Eu vou até comentar isso depois, mas para não perder exatamente o que você me perguntou, então dizer que existe todo um processo educacional, pedagógico indispensável para a gente conseguir quebrar essa lógica a partir da qual o discurso de ódio funciona, porque o que ele faz é, de alguma maneira, capturar uma série de preconceitos que estão presentes na sociedade e potencializá-los. Então a gente está numa sociedade racista, a gente está numa sociedade homofóbica, numa sociedade machista, e o sujeito faz o quê? Ele se apropria desses preconceitos existentes para conseguir transformar isso numa ferramenta política. Ou seja, se você tiver um processo em que você consegue educar uma geração para ela ficar despida desses preconceitos, isso cria uma dificuldade para esses grupos operarem, né? Porque aí o sujeito está falando, o homossexual tem que morrer, etc. Aí o sujeito ele recebeu desde o início da sua formação a ideia de que o respeito à diversidade é um valor indispensável. O sujeito vai dizer, pô, mas esse grupo está falando, né, coisa que não condiz, né? E, portanto, haveria sim uma relevância muito grande nesses processos educacionais. Também existem outras coisas, porque a gente sabe que o discurso de ódio ele é realizado por meio de fake news, né, por meio de notícias fraudulentas, então se cria ali uma narrativa baseada em fatos sabidamente falsos para criar ódio contra feminista, para criar ódio contra quilombola, para criar ódio contra a comunidade LGBTQIA+, e assim vai, contra um nordestino e daí por diante, de tal modo que se nós dermos também essa educação, esse letramento digital para as pessoas, mostrando para elas como que funciona uma rede social, como que você checa uma informação, etc., a probabilidade que você tem também de criar mecanismos de defesa contra isso é maior, porque a gente percebe, inclusive, que parte dos grupos de terceira idade, que são cooptados por esse discurso, são pessoas que não têm essa capacidade de checagem, de avaliação, né? O sujeito pensa, se está no WhatsApp, deve ser verdade. Né? Se está ali na rede social, deve ser verdade. Se está ali no jornal, deve ser. E assim por diante. Né? Então, eu lembro que o Galeano, à época, o Galeano ironizava e dizia, mas de onde você sabe isso? Deu na televisão. Essa era a palavra. Agora está nas redes. Né? Deu no WhatsApp. Exatamente. E então, de fato, existe o principal ponto de ênfase do relatório diz respeito àquilo que pode ser feito no campo pedagógico, educacional. Veja que a própria questão de direitos humanos é alguma coisa que não se faz presente no ambiente escolar. O sujeito aprende tudo sobre português, matemática, qual é a capital da Bulgária e assim por diante. Só que sobre direitos humanos ele vê assim meio lateralmente ali quando alguém fala da história e da Revolução Francesa, etc. Aparece meio assim, mas não é propriamente um curso sobre direitos humanos, né? Sobre o respeito à diversidade. Veja a própria coisa que aconteceu com o ensino religioso no Brasil, que poderia ser uma excelente oportunidade para o ensino religioso na escola pública, né? Ele poderia ser uma excelente oportunidade para as pessoas aprenderem sobre diversidade religiosa. Entender as várias religiões que existem. Eu me lembro que eu acompanhei uma discussão internacional em que uma sujeito dizia, eu não quero, tinha lá uma disciplina sobre história das religiões, e o sujeito disse, eu não quero fazer história
das religiões. Acho que isso eu não posso ser obrigado a aprender. E isso foi judicializado lá num país da Europa. E, se eu não me engano, acho que foi na Suécia, um dos países. E aí eles concluíram que a pessoa tinha sim que estudar, que era obrigatório, que não podia apresentar escusa de consciência para isso. Por quê? Porque a religião faz parte da nossa história e você tem que conhecer para justamente evitar o estereótipo do muçulmano, o estereótipo do evangélico, o estereótipo do católico, da religião de matriz africana, etc. Você tem que entender qual que é a origem, como funciona, o que essa teoria prega, com base em quê, qual que é o livro sagrado dele, etc. e tal. Você tem que ter esse repertório obrigatoriamente. E o que aconteceu no Brasil? O STF acabou reconhecendo que é possível você ter ensino confessional em escola pública, que a gente sabe qual é esse fenômeno, algumas agremiações elas se apropriam dessa disciplina na escola pública e transforma aquilo num púlpito para pregação religiosa. Então, só para citar aqui um exemplo de como algo que até podia ser interessante, e estava sendo, tinha muito professor de sociologia, de história, que dava aula de religião, porque ele chegava lá e falava, olha gente, vou explicar todas as religiões que tem no mundo, né? Vou explicar até o ateísmo, vou explicar qual é o fundamento do ateísmo, do pensamento agnóstico, não sei o quê, ia lá e apresentava, então isso era até interessante. Só que a gente perdeu, vamos dizer, essa oportunidade, por exemplo, de fazer o ensino religioso, uma possibilidade, né, de algo que tivesse um caráter. É curioso, é um ensino religioso com caráter laico. A ideia da laicidade é também a ideia da diversidade, né, do Estado não ter uma única religião, não defender uma única crença, Mas enfim. essa luta a gente perdeu, Camilo, e essa eu estive presente no grupo da Constituinte, da luta na escola pública, a escola laica e de boa qualidade, laica. E acabamos sendo derrotados e se criou esse monstrengo que se virou agora um monstrengo muito, muito maior, né? Porque a época então ficou como opcional e agora é Isso. essa coisa que tu bem estás vendo que é Virou terrível. confessional e é uma religião só. E a gente não tem em contraponto a isso uma educação para direitos humanos, porque você poderia ter o ensino, mas tem alguém que vai lá falar sobre diversidade religiosa, vai falar sobre respeito à comunidade LGBTQIA+, etc., e vários outros temas de direitos humanos que são relevantes. Até porque a extrema-direita ela conseguiu cooptar esse termo, associando direitos humanos a defesa do bandido, de quem fez crimes. Aliás, como dizem, a terra plana não gira, ela capota, né? Porque o dia que os caras foram presos no 8 de janeiro, eles falaram, pô, mas na hora que o cara foi preso, tem que ter um tratamento digno lá na cadeia, etc, né? A gente viveu para ver o sujeito dizendo, opa, não é que fazia sentido falar de direitos humanos, né? Mas, por fim, só para encerrar isso, dizer que a compreensão do discurso de ódio também é uma compreensão sobre a economia política. Por quê? Porque a ascensão desses movimentos neofascistas, dessa extrema-direita que usa o discurso de ódio, tem a ver com a degradação que ocorre no interior do capitalismo no período pós-fordista. Como o professor Alisson muito bem explica nos seus escritos sobre fascismo, nós temos, nos momentos de crise, essa emergência, esse surgimento, esse emergir desses movimentos neofascistas ou do fascismo, né, ou do neofascismo agora, que utiliza o discurso de ódio como um vetor para mobilizar as pessoas, porque afinal de contas, quando a pessoa ela não tem uma perspectiva de futuro, porque é isso que está apresentado no século XX, que o capitalismo oferece para as pessoas do século XX, dizer, você não vai ter CLT, você não vai se aposentar, você vai se aposentar, se aposentar vai ser mais tarde, você vai trabalhar mais horas por dia, mais dias por semana, você não vai ter serviço público, o Estado não vai te fornecer nada, etc. Ou seja, o pós-fordismo é o niilismo, é um mundo sem perspectiva, sem esperança, sem nada a oferecer para o sujeito e que, nesse contexto, o neofascismo e essa extrema-direita diz, ó, tem um inimigo, sabe por que a vida está assim? É por causa das feministas, é por causa do comunista, é por causa da comunidade LGBTQIA+, etc. É nesse contexto de desesperança que Falta de tem Deus no instaurada coração. isso. E isso tem a ver com a falência do estado de bem-estar social, tem a ver com essa degradação no campo da economia, do sujeito sem esperança, que é capturado por essa estratégia típica do fascismo, quer dizer, existe um inimigo, quando a gente eliminar esse inimigo, a gente vai voltar a ser grande, belo, até por isso o fascismo sempre faz essa idealização, romantização do passado, os grupos de extrema-direita fazem isso, não só com relação à ditadura militar, mas com relação ao Brasil Império, onde a gente chegou, em que eles idealizam que ali o Brasil era bom, que o início da decadência do Brasil é quando a gente perde o Império e chega na República. Esse movimento anti-iluminista é isso, porque eles são anti-republicanos também, né? Isso. Enfim, então é impossível, quero
quero deixar vamos dizer, uma última lição aqui Uhum. não é possível entender a ascensão do neoconservadorismo, neofascismo, sem entender de economia política. Ou seja, isso não é só um movimento ideológico, é um movimento ideológico ligado a É isso um mesmo. movimento da economia política. Inclusive, eu sempre digo, eles tiraram a sua força política, inclusive porque eles se aliaram a grandes grupos econômicos, ou seja, esses neofascistas, eles vêm com um pacote do neoliberalismo também, porque essa é uma estratégia para você ganhar aliados políticos. Se eles só fossem algumas pessoas do discurso de ódio, eles não tinham chegado onde eles chegaram. Eles chegaram porque trouxeram junto de si também um pacote que interessava a grandes grupos econômicos que entraram nessa barca dizendo: eu não gosto dessa parte do discurso de ódio, mas eu gosto do Paulo Guedes, né? Então vamos nessa. Então isso também faz parte de uma estratégia que a gente precisa compreender. Tem sim relação entre discurso de ódio e economia política. Gente, olha, o professor Camilo está falando aqui e a minha cabeça está girando a mil, assim, com mil questões para pôr, então já vou dizer, nosso tempo está acabando, que ele vai ficar com compromisso. Eu sei que ele é cheio de atividades, eu digo que eu procuro não incomodar muitos amigos, que eu sei que estão muito ocupados, mas ele há de achar um tempinho de vez em quando vir na Rede Marx conversar um pouco com a gente, né? Então, nós encerramos, e só para encerrar, assim, eu vou fazer uma provocação, eu sei que isso demandaria muito tempo de debate. O nosso tempo está no fim aqui. Eu estou perguntando para o meu assessor. Aham. Ele fugiu, aliás, diga-se de passagem. Eu estou em desespero, porque ele saiu daqui e aparece um recado para mim e eu não sei o que que é em relação ao nosso tempo, né? Então, de Aham. repente, nem vai dar para a gente espichar muita conversa. Mas se cortar, cortou, a gente vai voltar, a gente faz de conta e a Uhum. gente edita. Depois, ó, paramos a conversa lá e continuamos aqui, porque seriam muitas questões, mas nesse processo que você está vivendo agora, assim, dentro do horizonte que a gente busca, nós temos que continuar sendo revolucionários, quer dizer, é reforma ou é revolução? Ou a reforma é um suspiro, uma acumulação de forças, uma é acumulação de forças para outra? O que que tu sentes nesse momento com alguém que participa ativamente num duro projeto de reconstrução nacional, que não foi o Lula que disse, foi o Alckmin que disse. Desse país foi feito terra arrasada, né? O que que tu pensas? Qual é a mensagem que tu deixaria para os jovens que vêm aqui nos assistir aqui na Rede Marx? Então vamos para a nossa última questão, querido, que eu fiz essa provocação, né, no sentido de provocar ação, sobre reforma ou revolução e qual é a relação dialética, que, se é que existe alguma, que se estabelece aí, nesse momento, nessa quadra da nossa história. Bom, eu diria que uma das várias contribuições que o Marx nos deu é justamente o de evitar o voluntarismo e acreditar que as coisas acontecem simplesmente porque elas desejam que elas aconteçam. De outro lado, ele sempre nos mostra que, apesar da história, da nossa história, ela ser determinada pelas condições em que nós estamos inseridos, os seres humanos são os senhores da sua história. Aliás, a ideologia alemã foi escrita com esse espírito, né? De dizer que os seres humanos eles são responsáveis por aquilo que existe. O próprio Feuerbach, que é criticado, ele de alguma maneira também compactuava dessa ideia, né? De que a gente precisa retomar a ideia de que aquilo que existe no mundo humano é produto do humano, não é produto de uma coisa transcendental, é produto daquilo que nós fazemos, das nossas escolhas, das nossas decisões, mas ao mesmo tempo o Feuerbach era criticado pelo Marx porque ele dizia, olha, você precisa entender melhor como que é o momento da história que você está vivendo e quais são as condições, né, que existem no campo da economia, né, como que a economia estrutura organiza a nossa vida para a gente entender os potenciais que nós temos para o futuro. Então, eu diria que a gente não pode perder nunca de vista esse horizonte de radicalidade no sentido de transformar as coisas pela raiz, transformar aquilo que de fato impacta na vida de bilhões de pessoas
no mundo. Então, essa ideia da revolução enquanto um processo de transformação radical das coisas não pode ser modificado, não pode ser perdido do nosso horizonte, porque a gente não pode imaginar que a gente tem que se contentar com o mínimo que o mundo tem a nos oferecer. A vida humana nos dá uma grande potencialidade e, infelizmente, nós vivemos um mundo em que essas potencialidades elas são permanentemente cerceadas e todas as pessoas e a nossa existência são reconfiguradas como se fossem mercadorias e a nossa vida parece só ter sentido nessa lógica de uma vida dedicada à economia, uma vida no qual a exploração se torna uma lógica de reprodução do mundo, enfim, a gente não pode perder isso de horizonte, mas, ao mesmo tempo, a gente não deve ignorar os potenciais que a gente tem de ocupar determinados espaços, de fazer melhoras progressivas, de fazermos reformas que podem imediatamente melhorar sobre algum aspecto a vida e a existência das pessoas. Então, eu diria que o viver é ter esse horizonte de uma transformação mais profunda e, ao mesmo tempo, saber se apropriar de determinadas oportunidades que a vida nos dá de reformar o mundo naquilo que está ao nosso alcance. Caso contrário, também a gente fica aquela pessoa, né, que fica pensando o mundo idealizado ali e não se coloca na vida concreta. Tem um pensador que é bastante polêmico e às vezes mal interpretado, que é o Nietzsche, né? Porque o Nietzsche é um tipo de filósofo que ele consegue ser apropriado tanto pela esquerda quanto pela direita, Pela né? Aí o direita. pessoal da direita não gosta do Nietzsche e o pessoal da esquerda não gosta porque tem gente da direita que o usa, né? Enfim, mas eu diria que o fato não vamos deixar então Nietzsche solto para eles, né? Vamos entender o que, que ele tem para nós aqui. E quando Nietzsche ele fala desse sujeito que fica projetando a sua existência em torno de alguma coisa que está num horizonte perdido. Ele vai falar muito a respeito da religião, né? Fazendo esse papel do sujeito que abandona a vida presente em prol dessa idealidade futura, mas ele também fala. A gente sabe que o Nietzsche ele fala contra o marxismo, etc., e contra o pensamento socialista. Mas eu vou dar aqui um pontinho para o Nietzsche, quer dizer o seguinte: de fato, se a pessoa ela tiver um modo de existência em que o pensamento dele sobre a transformação do mundo da economia é só uma utopia distante, que o sujeito falando, olha, um dia a gente vai chegar lá, etc., o mundo vai ser diferente, ele abandona a vida presente e a luta cotidiana, né? Então, nesse sentido que eu daria um ponto bonito para dizer o seguinte: a gente tem que estar engajado com uma luta permanente de transformação do mundo, que às vezes não vai dar um resultado imediato aqui, ou seja, a gente não pode simplesmente escrever um texto dizendo, olha, um dia vai chegar um mundo e tal, e a gente não está engajado nessa luta cotidiana presente aqui, a gente não pode abandonar, como dizia o Nietzsche, a vida vivida aqui, e portanto eu digo que é necessária essa combinação de esforços, senão, como eu falei, a pessoa, ela diante dessa impossibilidade de transformar o mundo no modo como ele queria, né, ele abandona toda e qualquer ação que existe aqui no mundo. Então, mesmo a pequena ação, ela produz mudança, seja para o futuro, seja agora imediatamente, mesmo numa medida menor, e a gente tem que tentar conciliar essas duas coisas. Muito bem. Eu, nesses momentos, assim, eu apelo para o meu lado leninista, digamos assim, né? Que tem que ir para o enfrentamento mesmo, né, nessa luta. Mas não foi à toa que eu disse, né, que aqui estamos apresentando o professor, quer dizer, apresentando, não, trazendo para uma conversação o professor Camilo Notas Caldas, mas, acima de tudo, meu amigo Camilo, né, que eu tenho acompanhado de longe, mas muito de perto também. Tem, né, um verso do Tiago de Mello que me é muito caro, e que eu sempre digo para os amigos distantes, mais perto, né, que a amizade, quando ela é verdadeira, é construída, ela prescinde de convívio, elide o tempo e é diamante guardado na memória.
né? Eu acho que é assim que nos guardamos, né, Camilo? E assim fica já o convite da Rede Marx, que teria muita coisa, né? O tempo aqui também, nós temos uma limitação de tempo, mas é interessante até porque a nossa realidade está tão dinâmica como nunca esteve, né? Realmente, o Tom Jobim tinha razão quando disse que o Brasil não é para principiantes, e que eu digo sempre para o Henri aqui, para o pessoal aqui do velho mundo, que de tédio a gente não morre nesse país, né? Não Porque mesmo. então nós teremos muitas coisas ainda para conversar. Então, em nome da Rede Marx, da qual o professor Camilo é um colaborador, a gente agradece muito e, mais uma vez, né, dizendo que vamos colocar o link aí para quem quiser acompanhar a obra do professor Camilo e aguardamos, então, novos encontros para a gente poder continuar discutindo os temas que são tantos e variados e que precisam, né, de pessoas como o Camilo nesse processo duro que a gente está vivendo, mas que, apesar né, de toda confronto com a realidade dura, a gente não perde o otimismo. É isso, né, Camilo? É isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e também agradeço a todos que acompanharam essa nossa conversa, já aceitando o convite para estarmos aqui em outras ocasiões. Beijo.